Bom dia, meu nome é Daniel Vieira, eu sou pesquisador na OpenCAD e serei o apresentador deste webinar sobre como treinar redes neurais. Eu tenho comigo a equipe de apoio, o Flávio e o André, que tentam ajudar vocês enquanto eu faço a apresentação. Vamos começar. Esse webinar é sobre como treinar redes neurais. Eu tenho dois exemplos aqui, eu vou passar eles em detalhes para vocês. Primeiro, alguns conceitos introdutórios. Redes neurais se aplicam nos três tipos de problemas básicos de machine learning. Classificação, quando eu tenho dados discretos, isso significa eu tenho dados pertencentes a classes diferentes e eu quero determinar a qual ele pertence. Os meus dados têm, isso significa meus dados têm labels, têm rótulos. Problemas de regressão, os dados também têm labels, só que são valores contínuos. Eu não estou tentando separar eles em classes. Eu estou tentando descobrir uma função matemática, um modelo, que seja capaz de predizer a quantidade está que tá determinada nesses rótulos. E o terceiro problema, problema de clustering. Os meus dados não têm labels nenhum, eles não têm a resposta que eu espero obter. Então, o que eu estou tentando fazer com eles, na verdade, é agrupar eles por similaridade. Para poder usar uma rede neural para qualquer um desses tipos de problema, a primeira coisa que tem que fazer é preparar os dados para que ele possa ser passado para a rede neural. As redes neurais têm uma série de restrições sobre o formato dos dados. Normalmente, os outros algoritmos de aprendizado de máquina, eles usam tabelas, onde cada linha da tabela é uma observação, pode ser um momento na sua linha de tempo, pode ser uma medida que você fez de todas as variáveis do seu processo, e cada coluna é uma das variáveis do processo. A rede neural, classicamente, ela funciona ao contrário. As linhas são as linhas são as variáveis e as colunas são as observações. Essa é uma das coisas que precisa ser adaptada quando vai passar os dados para a rede neural. Outra coisa, a rede neural só aceita dado numérico. Numa tabela eu posso ter dados de vários tipos, pode ser categórico, pode ser strings de texto, podem ser datas, todo tipo de coisa, mas a rede neural só aceita numérico. Então, antes de usar esses dados, tudo que não for um simples número, eu tenho que atribuir um código, basicamente. Né? Então, vamos para o exemplo. Nesse exemplo, esse aqui, vou ter dois.mat, que está na minha pasta de trabalho aqui. Ele contém os dados de uma empresa. É um histórico de vendas. O que contém esses dados? Contém data de início das negociações com o cliente, o valor da venda, o nome da empresa cliente, que no caso eu anonimizei, transformei num código aleatório por questão de sigilo, a duração das negociações em dias e o sucesso ou fracasso da negociação. Eu quero usar a rede neural para tentar prever o sucesso ou fracasso de futuras negociações. E aqui eu tenho uma amostra desses dados. Aqui eu carrego eles e seleciono 20 linhas aleatórias dele. Só como exemplo aqui. Vocês podem ver nesse exemplo que eu tenho variáveis de todos os tipos possíveis aqui. Eu tenho a variável início que é datas, variável cliente, são categorias, a variável resultado também é categórica, só valor e duração que são numéricas de fato. Então,
primeira coisa para adaptar, transformar tudo em valores numéricos. Esse trecho do script aqui faz exatamente isso. Aqui embaixo os dados já transformados em numéricos. Aqui, início adapt, o que significa esse número? Quantidade de anos a partir do primeiro dia que eu tenho na minha tabela. Então, essa segunda negociação aqui, ele não seleciona. Essa segunda negociação aconteceu 2,65 anos depois do meu primeiro dia registrado. Cliente adapt eram códigos, eu atribuí um código numérico para cada um. Onde estava undefined, dado faltando, eu deixei 0. E aqui, resultado adapt, que podia ser win ou lost. Como essa é a minha variável de resultado, é o label dos meus dados, eu preciso usar essa função aqui, dummyVar, do MATLAB, que ela faz essa transformação de forma automática. Para cada label possível, ele vai atribuir só 0 ou 1 e vai dividir em várias colunas. Então, eu tinha a categoria Lost e Win. Então, a primeira coluna é Lost, a segunda coluna é Win. E onde for 1 é a categoria do meu dado. Então, agora que está tudo transformado em números, eu posso selecionar os meus dados, tirar eles da tabela, deixar só no formato de matrizes. Fica nesse formato que não é muito legível, mas é assim que a rede neural precisa para funcionar. Agora sim que está tudo pronto para ser usada uma rede neural. O MATLAB tem diversos tipos de rede neural já pré-implementados, com alguns aplicativos para tornar o uso o mais fácil possível. Tem esses 4 aplicativos. O Neuronet Clustering, para problemas de clustering usando técnicas de mapas auto-organizados. Neuronet Fitting, para problemas de regressão. Neuronet Pattern Recognition, para problemas de classificação, e é esse que a gente vai usar, porque a gente está tentando classificar cada negociação em win ou lost. E Neuronet Time Series, que é um tipo especial de rede neural, bastante apropriado para lidar com séries temporais, porque ela é autorregressiva e ela envolve ela acumula vários steps de tempo anteriores antes de fazer uma predição. Ele não usa só aquele um dado. Enfim, e aqui, né, entre parênteses, eu coloquei a função do MATLAB que abre esses aplicativos por linha de comando, mas também é possível abrir eles aqui na aba Apps. Ele fica separado por Toolbox, aproximadamente por Toolbox. Tem aqui os 4 aplicativos: Clustering, Fitting, Pattern Recognition e Time Series. Voltando no script. Nós vamos usar o Pattern Recognition, então, usando este aqui. Section. Eu acho que esqueci de rodar os anteriores, só um segundo. Tá, agora sim. Essa é a tela inicial do Pattern Recognition App. Primeira coisa é selecionar os meus dados. Eu tinha separado aqui os meus dados de entrada nessa variável data_in e os meus dados de resposta nessa data_ans. Vocês podem ver aqui que ele interpreta isso como uma matriz 10.706 por 4, representando 4 amostras de 10 mil e tantas variáveis. Não é isso que eu quero ao contrário, porque é como os meus dados estão organizados. Então, eu seleciono aqui
a outra opção. E agora ele interpreta que são 10.706 amostras, né, ou observações, de 4 variáveis. Segundo passo, separar isso de forma aleatória num grupo de treino, um grupo de validação, um grupo de teste. O grupo de treino a rede vai usar para treinar, como o próprio nome diz. O grupo de validação ela vai usar para parar o treino quando a rede estiver boa o suficiente. O que significa isso? Quando ela não chegar em overtraining. Quando ela começar a dar overtraining, ela tem que parar. E é esses dados que ela usa para dizer se está ou não em overtraining. E os dados de teste não são usados para isso, eles só são usados depois que já está treinado, para você fazer uma avaliação da performance dela de maneira independente. Aqui eu escolho o tamanho da minha rede. O padrão do MATLAB é 10 neurônios. Eu posso aumentar ou diminuir isso se eu achar que o meu problema é mais ou menos complexo. Vamos testar com 10 por enquanto. Agora ele está criando a rede. E agora ela está pronta para treinar. É só clicar no botão Train. E aí? Ah, opa, desculpa. Volta. Como vocês viram, é bem rápido, porque é um conjunto pequeno de dados, só 74 iterações, ela já acabou de treinar. Ele tem algumas opções aqui para visualizar a qualidade do, dos- do meu resultado. Por exemplo, a matriz de confusão. Matriz de confusão sobre os dados de teste. Aqui, ele acerta 56% dos casos de loss e pega 16% dos casos que são win. Só que parece pouco, mas na verdade não é, porque tem muito pouco win nessa base. Então, basicamente é por isso. Mais para frente, já, já mostrei isso. Ah, sim. Uma vez que eu esteja satisfeito com o resultado da minha rede neural, mais para frente, mais para frente, aqui. O MATLAB, eu não preciso para sempre usar o aplicativo do MATLAB. Ele tem aqui essas opções de gerar o script automático que faz exatamente a mesma coisa. Então, eu clico aqui e ele gera um script que faz tudo o que eu fiz no aplicativo. Seleciona o mesmo método de treino, o mesmo tamanho da camada intermediária, o mesmo fracionamento dos dados, treina, calcula performance e mostra a estrutura da rede aqui. E eu posso salvar isso. No caso, eu não vou salvar porque eu já tenho salvo aqui. Então, eu vou fechar. E está aqui. O script salvo. O, o aplicativo ele também tem algumas limitações. Ele não permite que você mude todas as propriedades possíveis de uma rede neural. Aqui eu estou mostrando o que é a variável net, onde está salva a minha rede neural. Ela tem todas essas todas essas propriedades. Número de entradas, número de camadas, número de delays, quantos passos para trás no tempo ela vai pegar o meu dado para tentar uma predição, que mais propriedades que definem a estrutura da minha rede, as funções internas de todos os cálculos feitos em cada neurônio, a definição de qual função ele vai usar para calcular a performance da minha rede, enfim, o número de épocas que eu vou setar como limite de treino, enfim, tem muitas e muitas e muitas propriedades, e o aplicativo não deixa mexer na maioria delas. Mas se você pegar aquele script gerado automático, você consegue mexer nelas antes de treinar. E isso flexibiliza ainda mais
as suas possibilidades de aplicação de rede neural. Aqui eu tenho um segundo exemplo, onde eu peguei aquele script automático, alterei para treinar por apenas 100 épocas, porque, como a gente viu, ele treinava bem rápido, ele não precisa de 1000 épocas. E aqui ele aplica o script. Ele abre o script. Treinando. Tá mais lento do que devia. E acabou. E plotou a matriz de confusão. E se vocês verem aqui, foi nessa linha onde eu alterei o número de épocas. Minha rede neural, parâmetros de treino, epochs. Setei como 100. E um último comentário nesse exemplo as implementações de rede neural do MATLAB, elas já são feitas para serem compatíveis com processamento em paralelo, tanto na CPU quanto na GPU, se você tiver múltiplos cores e se tiver o CUDA da NVIDIA instalado na sua máquina. Você faz isso de um jeito bastante simples, você só precisa usar essas opções aqui. Use Parallel e Use GPU. Pode usar só uma ou pode usar as duas. Então, o MATLAB consegue entender das duas formas. Então, nesse script aqui, eu alterei a função train, onde a rede é treinada, para usar os dois cores da minha máquina. Só checar aqui. Start Parallel. Isso devia estar aberto já. Ele leva aqui uns segundos porque o meu Parallel Pool não estava aberto. Vocês estão vendo aqui que ele está abrindo. Logo, logo ele termina de abrir e ele vai rodar o script. E vocês vão ver que ele deve ser consideravelmente mais rápido de treinar. Abriu o Parallel Pool, eu devia ter deixado aberto já, mil desculpas por isso. E agora que está aberto, se eu mandar treinar, ele mostra aqui que eu estou usando dois workers, worker 1 e 2. Performance, ele já acabou. Mal começou e já acabou. Foi num piscar de olhos. Então, segundo exemplo agora. Nesse segundo exemplo, eu vou usar os mapas auto-organizados do algoritmo de clustering usando rede neural. Nesse exemplo, eu peguei um banco de dados contendo indicadores de pobreza de todos os países do mundo desde 1974. Não tem classes, nem rótulos, nem valores para serem preditos. O único objetivo de usar esses dados é tentar agrupar os países por similaridade e ver o resultado. Então, para quem quiser baixar esse dataset, está aqui o link. O começo do script mostra, simplesmente para carregar esses dados, mostrando, e aqui uma amostra deles. Vocês podem ver que eles são bastante problemáticos, eles não estão nem um pouco bem formatados para nenhum tipo de rede neural. Por exemplo, os meus indicadores não são variáveis, o que eu gostaria é que eles fossem variáveis, na verdade, eles são códigos em uma coluna. Cada coluna aqui de dado é um ano diferente. E tem muitos valores em branco, possivelmente porque tem dado. Cada país faz o seu censo num ano diferente e não é feito todo ano. Então, essa tabela está majoritariamente vazia. Tem só um pouquinho de dado bastante disperso sobre ela. Para conseguir usar isso, eu vou ter que reformatar esses dados completamente e vou ter que filtrar esses dados para tirar esse monte de valor vazio. Então, está aqui o script. Depois eu posso disponibilizar esse script, é um pouco detalhado, não vale a pena ficar comentando completamente, mas o que ele faz basicamente
Ele tira os anos das colunas e transforma eles em uma única variável ano. Ele tira os indicadores dessa uma única coluna e transforma cada indicador em uma coluna separada. Então, e no fim desse trecho de código, é essa a cara dos meus dados. Eu tenho um código de país aqui e um ano. E cada coluna, ou seja, cada linha representa um país em um ano específico. E em cada coluna eu tenho um indicador diferente. Eu ainda tenho muitos valores em branco, então o próximo passo é filtrar esses valores em branco. Então aqui estão os critérios utilizados, exatamente nessa ordem, faz diferença a ordem. Primeira coisa, seleciona o ano que... para cada país, eles pegam só o ano que tem mais informação. De certa forma, eu peguei o censo mais detalhado que aquele país já fez. E eu vou usar esse ano para comparação com os outros países. Ele seleciona só os indicadores que estão pelo menos 95% preenchidos. Então, eram 40 e poucos indicadores, eu não vou usar todos. No fim, sobram só 18. Ele seleciona também, feitas essas duas seleções, ele seleciona só as linhas que não tem nenhum valor faltando. E isso já garante que os meus dados, não existe dado faltando na minha tabela, e eu posso passar isso para a rede neural. E um indicador em particular, eu transformei o valor dele, porque ele é população total. A população total varia de alguns milhões até alguns bilhões. E essa diferença de escala pode atrapalhar, principalmente porque os meus outros indicadores estão na ordem de 10, 20, 50, 100. Seriam valores pequenos comparando com valores grandes, isso atrapalha a análise. Então, a transformação que eu apliquei, eu transformei a população em log. Então, uma população de 1 milhão vira 6. O número 6 é comparável com os outros números. Ele não vai me atrapalhar a análise de forma nenhuma. Feita essa seleção toda, é essa a cara dos meus dados agora. Um código de país e um ano, e todos os meus indicadores possíveis. Selecionado tudo, agora que está tudo pronto, numérico, sem dado faltando, eu posso só tirar as coisas da tabela e passar para a rede neural. Esse script aqui, Create Self Org Map, foi criado automaticamente pelo aplicativo de mapas auto-organizáveis do MATLAB, usando 8 por 8 neurônios. E eu vou rodar aqui. Tá. E quando eu rodar, vocês vão ver ele sendo treinado. Tá sendo treinado agora. Eu também alterei ele para rodar por 1000 épocas ao invés de 200. O 200 é o default desse aplicativo. E aqui eu tenho a primeira visualização de resultado do... Ele vai abrir os outros. O que eu estou vendo aqui? Eu falei que eu tinha uma rede, um mapa 8 por 8 neurônios na minha rede. E o que ele fez foi agrupar os países por similaridade e cada grupo de países ele joga em um neurônio diferente. Então, se eu clicar aqui, ele me mostra o grupo de países que caíram neste neurônio. Foram 11 países. Que países? Bélgica, Belarus, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, basicamente países nórdicos, Países Baixos, os países mais desenvolvidos da Europa, digamos assim. Todos eles caíram juntos. Dá para ver que ele agrupou de fato países similares no mesmo lugar. O cluster vizinho, se espera que o cluster vizinho seja parecido com clusters vizinhos sejam parecidos um com o outro.
E, de fato, o cluster vizinho também são países bastante desenvolvidos. Aqui, Austrália, Áustria, Canadá, Japão, Coreia, Luxemburgo. Do lado, também, só que já um pouco menos. Tem aqui Espanha, Reino Unido, Israel, Itália. Se eu vier num que está bem longe, aqui, Índia, está bem longe. A Índia é muito diferente da Bélgica, então eu espero que ela esteja num lugar bastante diferente no meu mapa auto-organizado. No entanto, a Índia é bem parecida com a China, e a China está do lado. Parecida assim, em termos de desenvolvimento, pobreza, que isso é o que tem na minha base de dados. Tem várias diferenças também. O que mais? Nigéria, Bangladesh, Paquistão. Se eu procurar aqui, Brasil e México caem nesse aqui. Tá num meio termo, digamos assim, entre os desenvolvidos e outros, outros com maior índice de pobreza. Se eu for no extremo oposto dos países desenvolvidos, eu encontro os países realmente pobres do mundo. Ruanda, Zâmbia, Serra Leoa. E no canto que eu ainda não olhei, Micronésia, Vanuatu, que mais? Myanmar, Djibouti, alguns países da África, Oriente Médio, Micronésia, Polinésia, Indonésia, mais países árabes. De novo, países similares, um cluster de 8 países, a maioria deles países árabes. E, e aqui a lista completa dos clusters obtidos. Aquele mesmo plot. Outras visualizações do mapa auto-organizado, a distância entre vizinhos. Esse mapa de cores do padrão do MATLAB, amarelo tem uma distância considerável, preto é uma distância bem pequena. Então, aqui, nesse cantinho, era onde estava a China, Índia, Paquistão, esses países. São países de população bastante grande. Então, provavelmente por isso que estes clusters são considerados bastante próximos uns dos outros e que tem uma diferença significativa entre os outros. Além disso, eu falei de indicadores, mas eu não mostrei exatamente o que era cada um. Na tabela final foram esses que estavam presentes. Eu tenho renda em cada quinto da população, no primeiro quinto mais rico, segundo quinto mais rico, até o quinto mais pobre. Eu tenho fração da população abaixo de linhas de pobreza, a linha de 1,9 dólar, linha de 3,2 dólar, linha de 5,5 dólar. E tenho índice Gini, índice de desigualdade mundial, e a população total do país, que eu tinha transformado em log. E se eu quiser ver a relevância de cada um, tem este plot. Como os nomes dos índices são muito longos, eles ficam pequenos para ler, mas, enfim, acho que vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver que, por exemplo, a riqueza concentrada no segundo quinto mais rico da população de um país é bastante relevante para determinar quais são os países mais que caem nesses clusters aqui do cantinho, que eram os mais ricos. Ela já não é tão relevante assim para os países mais pobres. Ou, num segundo exemplo, o número de pessoas abaixo da linha de 3,20 dólares por dia é bastante relevante para dizer quem cai nesses clusters aqui desse canto. Mas não é tão importante para os outros. E assim por diante para todos os indicadores da minha tabela. E era isso. Era esse os dois exemplos que eu tinha para mostrar. Se vocês tiverem perguntas, eu e o Flávio podemos
tentar responder elas pelo chat ou por voz. Oi, pergunta do Gilson Moura sobre quando eu filtrei os dados para não ter dados incompletos. Está querendo saber se é possível usar a rede neural em dados incompletos. É complicado. Então, uma das opções, ao invés de filtrar, você pode interpolar. Então, você, depende muito de como os seus dados são organizados, qual é o processo que gerou seus dados. Então, basicamente, você pegaria dois dados próximos àquele que está faltando e interpolaria o valor. Esse, na minha opinião, seria o melhor jeito de lidar com o dado faltando. Mas ele dá consideravelmente mais trabalho do que só você eliminar os faltosos. E para fins de demonstração, só eliminar era suficiente. Pergunta do Simvaldo. Após eu treinar a rede neural para eu fazer as previsões, é necessário alguma alteração da estrutura da rede? Não. Eu vou mostrar no script aqui, assim que eu achar. Aqui. A rede foi treinada nessa linha e logo na linha seguinte, para fazer o teste, ela foi aplicada de novo. Então, basicamente, você chama a rede como se fosse uma função, net de x é igual a minha saída, minha previsão. Pode ser que o formato dessa saída não seja o mais adequado possível e você pode ter que mexer na sua saída, mas você não tem que mexer na rede. A Priscila está perguntando se vai ter outro webinar sobre NTS Tool. Ainda não está planejado, mas a gente sabe que vai ter outros webinars sobre Machine Learning, Rede Neural, Deep Learning. Algum deles pode envolver redes neurais e séries temporais. Então, é possível. Se tem interesse, é possível que a gente coloque isso na agenda também. Pergunta do José Celso. Pelo que eu entendi, você tem uma variável que é uma matriz, não são só valores, e as demais variáveis são valores também. É possível adaptar para funcionar. Se todas, se todas as suas variáveis, essa aqui é a matriz e as outras são só valores, tiverem a mesma quantidade de linhas, o mesmo número de observações, tudo bem que uma matriz para uma delas, que para uma das suas variáveis, a matriz tenha um vetor e não só um valor. Você consegue concatenar as duas, juntar elas e trabalhar com isso. Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, se essa resposta foi boa. Mas foi a pergunta do Diogo. Ele perguntou: no modo de regressão, você insere uma curva padrão ou deixa ele calcular a curva de acordo com os dados? No modo regressão, você deixa ele calcular a curva a partir dos dados. A única coisa que você seta é a quantidade de neurônios da sua rede e o método de treino, que pode ser o gradient descent, o Levenberg Marquardt ou a Bayesian Regularization. Tem para regressão especificamente tem esses três. A sua rede neural, a pergunta do Felipe Tavares: como e quais opções eu posso exportar a rede neural depois de treinado? Depois de treinada, a sua rede neural é aqui, uma variável net no MATLAB. Você pode simplesmente salvar ela no arquivo .mat. Ele salva tudo da rede neural. E depois você pode só dar load, né, nessa rede pré-treinada. Não precisa treinar de novo. Pergunta do José Celso Rocha, acho que agora eu entendi um pouquinho melhor. Sua pergunta: tem uma matriz que representa uma molécula e as demais variáveis são concentração, tipo, classe, etc. Como poderia concatenar essas variáveis? Tá? A, a sua matriz, por exemplo, você tem A igual 1, 2, 3, 4.
Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Se você fizer uma coisa, isso aqui, a sua matriz vira uma linha só, 1, 2, 3, 4. E aí você tem lá as suas outras variáveis, b igual a 1, c igual a 2, d igual a 3. Você pode simplesmente colocar, concatenar a sua matriz com as outras variáveis, escrevendo dessa forma. A com o B, com o C, com o D. Isso tudo vira uma linha só. Deixa eu colocar isso no workspace para ficar mais... Aqui. O A que era uma matriz 2 por 2. Aqui ele é uma linha só. E aqui ele está concatenado com as outras. Quando você dá save na sua rede neural, ele já exporta tudo, inclusive os pesos. Vou procurar aqui rapidinho. Net. Essa é a rede que eu já tinha. Os meus pesos estão aqui, né, nessas propriedades IW, LW e B. Então, I.IW. Ups. Deve ser mais fácil assim. Ou não. Né? Porque eu digitei errado, né? Tá, net.iw. Net.iw aqui. Tinha 64 neurônios e 18 variáveis. Eu tenho esse. Então eu tenho aqui 64 neurônios com 18 valores em cada um. Se eu pegar aqui. Então aqui os meus pesos. Essa matrizona. A forma de entrada dos dados da rede neural, ela não costuma ser uma coisa fácil de interpretar mesmo. A única, efetivamente, você não consegue manter como matriz e passar para a rede neural. Você consegue reformatar seus dados dessa forma que fica quase ininteligível, passar para a rede neural e depois você consegue tentar fazer um script para decodificar isso de volta para uma matriz. Não sei se isso ajuda na sua questão, mas é o que é possível. Pergunta do Francisco José. Tem várias variáveis em ponto de grade de modelos numéricos. Qual a melhor opção para eu treinar uma rede espacialmente e fazer a previsão para uma determinada região, se existe essa opção? Isso me parece com problemas de imagem, na verdade. Então, vou usar a analogia, digamos assim. Para tratar imagens com rede neural, geralmente se usa redes convolucionais. É deep learning. É uma rede neural, só que ela tem bem mais do que só duas camadas. Ela tem uma organização mais específica. Parece que é o tipo de rede que você está procurando. A gente vai ter outros webinars no futuro sobre o assunto. Se vocês puderem colocar na pesquisa de opinião, os assuntos que vocês têm interesse, seria de grande ajuda para a gente. Ok. Aparentemente a gente não tem mais perguntas, então eu vou encerrar a transmissão. Obrigado pela presença de todos. Em nome de toda a equipe do OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Fiquem atentos aos nossos próximos webinars. Estamos sempre divulgando através de e-mail e também pelas páginas do Facebook e LinkedIn. Esperamos que tenham gostado e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado.